A Xperia X e a LG G5 foram anunciados oficialmente durante a MWC no início deste ano. Já chegaram aqui no Brasil, porém o G5 SE chegou como um intermediário. Eu sou Wellington Arruda e esse é o nosso comparativo entre o Xperia X e o LG G5 SE. Temos aqui dois dispositivos com visual premium e eles são bastante elegantes. Ambos utilizam estrutura de alumínio em sua composição, então temos vidro apenas onde é necessário. Isto passa mais segurança, mas nenhum dos aparelhos possui certificação à prova d'água ou poeira. Mas aí nós temos que levar em consideração também que o G5 SE é o primeiro celular com corpo modular do mundo, permitindo que você altere algumas características bem interessantes com outros módulos chamados LG Friends. O Xperia X tem um corpo de 142,7 mm de altura por 69,4 mm de largura, com espessura de 7,9 mm, enquanto que o G5 SE tem 149,4 mm de altura por 73,9 mm de largura, com 7,3 mm de espessura. De peso, respectivamente, eles têm 153 e 156 gramas. E apesar de ter um corpo maior e ser um pouco mais pesado, o celular da LG possui um acabamento um pouquinho mais arredondado do que o da Sony, fazendo com que ele se encaixe um pouquinho melhor na sua mão. Por aqui o Xperia X mantém o tradicional padrão da Sony, porém com bons refinamentos, enquanto que o G5 SE conta com uma aposta bem diferente da LG e traz um visual bem bacana, diferente de outros lançamentos da fabricante, e a gente pode usar como exemplo a adoção de alumínio para o seu corpo. Como o G5 SE tem um corpo modular, você pode adicionar outros módulos de câmera e de som, por exemplo, melhorando essas características do aparelho. Os dois celulares contam com bandeja para chip de operadora e micro SD, embora apenas o Xperia X possua a capacidade de utilizar dois chips simultaneamente. No dispositivo da Sony, todos os botões ficam no lado direito, que são os botões de volume, de energia, que é onde fica o leitor biométrico, e um botão dedicado para a câmera. Já no lado da LG nós temos apenas os botões para controle de volume na lateral esquerda, enquanto que o botão de energia, que também é onde o leitor biométrico está posicionado, fica na parte traseira do celular. A parte inferior do G5 SE traz apenas o alto-falante, porta USB Type-C e um microfone, enquanto que na do Xperia X nós temos algo bastante similar. Temos a porta ao micro USB e o microfone, deixando seu alto-falante para a parte frontal do aparelho. Já no topo desses caras nós ainda temos entrada para fones de ouvido e um microfone auxiliar, embora apenas o G5 SE traga um sensor infravermelho. Na parte frontal do Xperia X, nós temos um display IPS LCD de 5 polegadas, com resolução Full HD, de 1920 por 1080 pixels, dando a ele uma densidade aproximada de 441 pixels por polegada. Essa tela também ocupa cerca de 69% da estrutura frontal do celular. Já no G5 SE, a tela é um IPS LCD de 5,3 polegadas, que ocupa aproximadamente 70% do seu corpo. Ela tem resolução um pouquinho maior, são 2560 por 1440 pixels, dando ao celular da LG uma densidade aproximada de 554 pixels por polegada. Ela também tem Gorilla Glass 4 e traz o modo Always On Display, que mantém a tela do celular ligada o tempo todo com informações úteis. E vale lembrar que esses dois celulares possuem um LED de notificações que fica próximo da câmera frontal. Basicamente, os dois modelos possuem telas com qualidade de exibição de cores bastante similar, embora o Xperia X conte com as tecnologias Tri-Luminous e X-Reality da Sony, que deixam as cores um pouco mais vivas. Mas o G5 SE tem resolução maior que ele, logo o celular da LG consegue exibir mais detalhes de uma imagem. Tratando-se de contraste, provavelmente por causa das tecnologias utilizadas pela Sony, o Xperia X acaba entregando um contraste um pouquinho maior que o G5 SE, mas por aqui nós não temos uma diferença tão gritante entre eles. E ainda há quem relute contra as câmeras saltadas nos celulares, que no G5 SE é muito mais aparente que no Xperia X. Mas, de qualquer maneira, esses dois aparelhos têm acabamento arredondado, tanto na sua traseira quanto na sua tela, embora no G5 SE ela seja um pouquinho mais aparente, possibilitando um encaixe mais facilitado na sua mão. E se o preço desses dois celulares são de flagships, as suas especificações, no entanto, são de intermediários, mas com a cara bem premium, é claro. De qualquer maneira, temos em mãos aparelhos que são verdadeiramente parecidos neste ponto, mas que ainda conseguem se diferenciar em poucos aspectos. Então vamos lá, no Xperia X nós temos um chipset Qualcomm MSM 8956, que é o Snapdragon 650. Esse chip tem 6 núcleos, sendo 2 deles rodando a 1.8 GHz e outros 4 rodando a 1.4 GHz,
com auxílio de 3 GB de RAM e de uma GPU Adreno 510. Já o G5 SE traz um Qualcomm MSM 8976, que é o Snapdragon 652. Esse chip tem 8 núcleos, sendo 4 deles rodando a 1.8 GHz e outros 4 rodando a 1.2 GHz. Ele também tem 3 GB de RAM e a mesma GPU Adreno 510. No Xperia X nós ainda temos versões com 32 e 64 GB de memória interna, com slot para microSD de até 200 GB. Enquanto que no G5 SE nós temos a opção com 32 GB de memória interna, com slot para microSD de até 2 TB. Na parte de bateria, o Xperia X tem uma de 2620 mAh, enquanto que o G5 SE tem uma de 2800 mAh, que é removível. Esses dois aparelhos possuem, de fato, um bom desempenho com atividades pouco mais pesadas, mas nada tão exagerado. O Android 6.0.1 Marshmallow roda de maneira bastante fluida em ambos, mas com as interfaces das respectivas fabricantes. A Sony traz uma área reservada para busca e sugestão de apps, enquanto que a LG opta por retirar a bandeja de aplicativos, deixando tudo na área inicial. E se existe algo que incomoda nessas interfaces, é que dos 32 GB livres que você tem no G5 SE, você pode utilizar apenas cerca de 24 GB, enquanto que os 64 GB do Xperia X se limitam a cerca de 49 livres para uso. Eles também conseguem se sair muito bem em tarefas mais tradicionais, embora o hardware deles não acabe suportando muito bem algumas coisas mais específicas, como a reprodução de jogos mais pesados, por exemplo. Não é nada que atrapalhe totalmente a sua experiência, mas você pode notar alguns leves travamentos em algumas ocasiões, embora o desempenho de ambos seja consideravelmente equiparável. Esses dois têm um desempenho bastante similar. Em testes mais práticos, como de abertura de aplicativos ao mesmo tempo, o G5 SE conseguiu se sair melhor em alguns casos bem específicos, mas em praticamente todos os apps abertos os dois conseguiram ter o mesmo resultado. Durante esse teste aqui, nenhum outro aplicativo esteve rodando na multitarefa. Nós abrimos títulos como o Insta, o Facebook, o Twitter, Google Maps, YouTube e a Play Store. E por aqui, tratando-se de especificações e do desempenho desses dois caras, o empate é mais do que justo, visto que a diferença de um para o outro é muito pequena. A posição do leitor de impressão digital desses dois celulares foge um pouquinho do padrão do que muita gente conhece. Eles ficam localizados na lateral direita do Xperia X e na traseira do G5 SE, e ambos funcionam de uma maneira extremamente eficaz e muito rápida, e certamente eles brigam com os leitores de impressão digitais mais velozes da atualidade. Capazes de suportar até 5 biometrias diferentes em cada um deles, os leitores são utilizados para desbloquear os celulares, é claro, e também para autorizar compras da Play Store. Não existem animações demoradas em nenhum dos dois, então o desbloqueio é feito verdadeiramente muito rápido. A diferença é que no G5 SE o leitor aparentemente funciona o tempo inteiro, pois basta encostar o dedo no botão, mesmo com a tela bloqueada, para que a leitura seja feita. Algo que é bem diferente do lado do Xperia X, onde é necessário apertar o botão para que a leitura aconteça. No quesito bateria, são 2620 mAh no Xperia X contra 2800 no G5 SE. Ambos entregam autonomia de um dia inteiro de uso, com aplicativos de redes sociais e algumas jogatinas em períodos isolados. Mas não espere, porém, que nenhum deles lhe entregue muito mais do que isto, a não ser que você apele para os modos de economia de energia, que são bastante eficazes em ambos. E essa diferença de 180 mAh não é tão visível no dia a dia, ainda mais se você é do tipo que não larga do smartphone por nada. Mas aqui nós temos uma vantagem para o G5 SE, que por possuir um corpo modular, permite que você possa substituir a bateria quando sua energia chegar ao fim. Mas, de uma maneira bem geral, o desempenho de bateria do Xperia X e do G5 SE é bem similar, então por aqui nós também vamos considerar um empate. Levando em consideração as especificações dos dois celulares, vemos que eles possuem poder suficiente para rodar os principais jogos da atualidade. Isso é bem bacana, claro, mas não espere que todos os títulos mais pesados funcionem de maneira excelente neles. A GPU Adreno 510 é bem bacana e ela consegue sim dar um gás nesses aparelhos, embora nem todos os jogos funcionem com os gráficos no máximo, mantendo o seu desempenho. Nós testamos alguns títulos como Mortal Kombat X, Real Racing 3, Asphalt 8 e Rayman Adventures em ambos os aparelhos, e por incrível que pareça, apenas no último desses jogos nós tivemos alguns leves travamentos. Rayman não tem gráficos tão excelentes como Mortal Kombat X, por exemplo. No entanto, nesse jogo aqui as coisas acontecem de um jeito muito rápido e tudo ao mesmo tempo, e talvez por isso os travamentos tenham aparecido. Mas de uma maneira geral, títulos mais pesados com gráficos melhores apresentam sim alguns leves travamentos e quedas de FPS, mas isso não quer dizer que você não conseguirá rodar esses jogos mais bacanas no G5 SE ou no Xperia X. Até porque se você notar alguns engasgamentos em umas partes, é claro, é só reduzir os gráficos para o intermediário ali no nível médio que fica tudo bem.
Na parte de câmera nós temos boas adições da LG, que traz dois sensores na parte traseira, sendo um deles de 16 megapixels com abertura f1.8 e outro de 8 megapixels com abertura f2.4. O segundo destes sensores tem um ângulo de captura de 135 graus, resultando em imagens verdadeiramente ampliadas. Ela é muito bacana para fazer fotos diurnas, mas durante a noite nós optamos pelo sensor de 16 megapixels, que tem abertura maior e consegue captar mais luz. Por aqui nós ainda temos foco por laser, estabilização ótica de imagem de 3 eixos e o flash LED, é claro. Com as câmeras principais do G5 SE é possível gravar em 2160p com 30 quadros por segundo e em Full HD também com 30 quadros por segundo. Já na parte da frente nós temos um sensor de 8 megapixels com abertura f2.0, que pode também gravar vídeos em 1080p com 30 quadros. Já no Xperia X nós temos uma câmera de 23 megapixels com lente 24mm e com abertura f2.0, além do flash LED na parte traseira. Com ele nós podemos gravar em Full HD com 30 ou 60 quadros por segundo, mas a Sony retira a capacidade do aparelho de gravar em 4K. E por aqui nós ainda temos o foco preditivo, que basicamente adivinha para onde o objeto em questão vai se mover e mantém o foco travado nele. Com ele é possível fazer fotos maiores do que com o G5 SE, mas isso não significa que são imagens melhores. O dispositivo da LG tem abertura f1.8 na sua câmera principal, que possibilita a entrada de mais luz, ou seja, em ambientes pouco iluminados, as imagens acabam saindo melhores. Já na parte da frente do celular da Sony nós temos uma câmera de 13 megapixels com abertura f2.0 e lente 22mm, que também pode filmar em Full HD. E levando em consideração a abertura maior e também a sua segunda lente, que é grande angular, o G5 SE acaba tendo um pouco de vantagem contra o Xperia X neste quesito. Vamos voltar ao preço desses caras aqui antes de continuarmos com o comparativo. São R$ 3.499 pelo G5 SE contra R$ 3.799 do Xperia X. Os dois celulares contam com hardware de intermediários, embora tragam características de celulares premium, como leitor biométrico ultra rápido, câmeras muito boas, baterias com duração de um dia ou um pouco mais do que isso e corpo de alumínio em sua composição. E por falar do corpo desses caras aqui, também devemos considerar que o celular da LG conta com um design modular, permitindo que você altere algumas características bem bacanas do aparelho. E se formos considerar apenas os preços, vemos que os dois são muito caros e que no mercado existem outras opções na mesma faixa de preço com especificações superiores. Mas, entre esses dois aqui, o dispositivo da LG acaba levando uma pequena vantagem, mas não é nada tão gritante. Os diferenciais do LG estão na sua câmera, que tem duas lentes, sendo uma delas de grande ângulo, e no seu corpo, que é modular, onde você pode substituir os seus módulos e, é claro, a sua bateria. Já o Xperia X tem um design bastante premium e câmera com mais megapixels, mas devemos lembrar que nenhum deles possui certificação à prova d'água, algo que pode ser um tanto quanto negativo. Por ser um pouquinho mais barato e contar com recursos extras, o G5 SE fica na frente com um pouquinho de facilidade. Mas, se você tem uma graninha sobrando e não se importa em ter uma câmera com lente de mais alcance de visão ou um corpo modular, o Xperia X também é uma boa compra considerando o hardware desses dois caras. Para mais informações sobre o Xperia X, sobre o G5 SE e também para ler o comparativo completo em texto, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui foi o Wellington Arruda com mais um comparativo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo.